Seja bem-vinda ao Bcast, o podcast do BE Aesthetic. Nós estamos aqui hoje na nossa primeira edição, onde eu trouxe todos os núcleos, todas as doutoras para participarem de perguntas e eu vou sabatinar as doutoras e a gente vai trazer verdades que vocês não ouviram do médico de vocês. Então, preparadas, doutoras? Preparadas. Super. Prontas. Então, doutora Hortência, doutora Amanda também, tudo certo? E doutora Beatriz, depois com o tempo eu vou explicando quem é responsável por qual núcleo, quem segue o BE Estética já sabe disso, mas vamos lá. Porque lá no BE Estética eu tive a preocupação de trazer doutoras que fossem responsáveis por núcleos. Não que eu acredite que o ser humano possa ser dividido, nós somos integral, mas de uma forma que uma comunique com outra e que você seja tratado por especialista, pelas melhores, em cada queixa que você apresentar. E nós fazemos uma junta e sempre vamos te oferecer a melhor opção para você, que a gente busca longevidade com jovialidade. Bora lá, doutora Amanda? Bora lá? Pronta para sabatinar as meninas? Pronta. Então, vamos começar a conversar com a doutora Hortência. E a doutora Hortência, você lá na clínica é responsável pelo núcleo íntimo, certo? Certo. E o núcleo íntimo é pele. E para muita gente, às vezes é complexo pensar, dá para fazer os mesmos tratamentos no rosto, na região íntima? Doutor Bonis, essa pergunta é ótima. É claro que dá para fazer a maioria dos tratamentos da pele do rosto na região íntima. Mas a gente tem que entender que a pele da região íntima é diferente. Mas se a gente pensar que a pele do rosto também escurece, lá embaixo escurece. Se a pele do rosto fica flácida, lá embaixo também fica flácido. E eu posso utilizar grandes tecnologias que eu uso no tratamento facial também na perereca. Entendi. Emendando essa pergunta, por que você quis se especializar em tratamento da região íntima? É só ginecologista que trata, no caso sendo ginecologista, então não é só ginecologista. Então eu quero entender um pouquinho sobre isso, porque tem um certo preconceito, ou na verdade ignorância sobre tratamentos da região íntima. Primeiro, a questão dos tratamentos da região íntima tem um tabu, né, muito grande envolvido nisso. Então, nós mulheres, a gente não é acostumada a comentar sobre isso, a falar sobre isso. Eu tenho uma dificuldade até nas próprias pacientes, porque elas não querem falar que fizeram um tratamento íntimo. Para você ter uma ideia, eu faço um post no meu Instagram sobre algum tratamento da região íntima. Eu recebo no direct ou até no WhatsApp o parabéns pelo post, mas essa mesma mulher que me manda mensagem pelo direct ou lá no WhatsApp, ela não tem coragem nem de curtir o post no Instagram. Se é um post sobre clareamento íntimo, ela me manda no direct uma pergunta sobre isso, sobre esse tratamento. Mas ela se sente exposta até de curtir o post ali no Instagram. Então, eu quero falar para vocês, para você, mulher, que tá tudo bem. Eu não tô fazendo os meus posts sobre tratamento de região íntima para você curtir ou para você se sentir exposta, mas para você ter informação. Você precisa saber que essas dores que você tem sobre as questões íntimas, eu posso te ajudar, nós temos tratamentos, tá tudo bem você não curtir, mas a partir do momento em que você tem essa informação, aí o que você vai fazer com essa informação? Eu espero que você me mande uma mensagem para a gente seguir juntas sobre isso, né? Então, o que eu quero contribuir muito para as mulheres saberem que se você tem uma queixa íntima, na maioria das vezes a gente tem uma opção de tratamento. Hoje eu faço procedimentos minimamente invasivos com tecnologias, alta tecnologia na clínica, procedimentos rápidos, praticamente indolores, com tempo de recuperação rápida e que ninguém precisa ficar sabendo se você não quiser. Mas você precisa saber que se você se sente mal com escurecimento da região íntima, eu posso te ajudar. Se você vai para uma academia ou tá sorrindo numa mesa igual aqui, a gente faz uma piada, sorri, sai um pouquinho de xixi na calcinha, eu também posso te ajudar. Se você tá sentindo dor, ardência na hora da relação sexual, eu também posso te ajudar. E não precisa curtir o post, mas a partir do momento em que você tem essa informação, o que você vai fazer com isso? Agora, só não respondeu por que você optou por especializar na região, por tratamentos de região íntima, né? Foi a partir de uma dor pessoal, foi a partir de oportunidade de mercado, foram as duas coisas? Responda sinceramente para mim.
Na verdade, eu uni o útil ao agradável. Eu já tive uma experiência como paciente de beleza íntima, estética íntima, da parte funcional também. Eu tive uma incontinência urinária leve, moderada no meu pós-parto. Eu ainda sou nova, mas eu também era nova. E eu já tratei na época com o laser íntimo, laser interno. Então, eu tive essa experiência e para mim foi muito importante. Então, eu consegui usufruir dessa tecnologia e recomendo para a maioria das mulheres. Eu já era jovem, então a gente tem essa questão também de achar que os tratamentos íntimos às vezes são para as mulheres só mais velhas, e não é. O tratamento íntimo vai beneficiar desde mulheres mais jovens até mulheres na pós-menopausa. Você falou o útil ao agradável. O agradável é porque o mercado ainda não está comunicando isso, as mulheres ainda estão abandonadas, existe um vácuo de tratamentos aí. O que você quis dizer com essa parte? Porque o útil ao agradável, Voltando, quando a gente né? quer falar, é porque Isso. de uma dor sua, mas também tem uma oportunidade aí de muitas mulheres ainda desconhecerem esse tipo de tratamento. Olha, eu me sinto hoje até com uma responsabilidade de comunicar essa questão dos tratamentos íntimos. Porque depois que eu mergulhei mais a fundo nesse assunto, eu percebi que a maior dor, na verdade, não é nem a queixa que a paciente tem, mas é a comunicação sobre esse assunto. Sabe uma coisa que é muito interessante que eu queria perguntar para você, que é uma observação que eu tenho? Às vezes, quando a mulher fica sabendo desse tratamento que ela não sabe que existe, é muito por desconhecimento e porque os homens minimizam isso, né? O homem acha que é luxo, para quê, né? Não é importante. E você acha que está relacionado a essa limitação que o homem tem, a um pouco de machismo que existe na sociedade, ou realmente a mulher não quer não acha que a beleza íntima está relacionada à autoestima, ela ainda não sabe que está relacionada à autoestima. O que você, homem, tem a ver com beleza íntima, rejuvenescimento íntimo? Prestem atenção nessa resposta. Vocês acham que uma mulher que está incomodada, que a ponto de não usar um biquíni numa praia, porque tá com a região íntima escura e isso aparece, ela vai se sentir confortável de ficar pelada durante uma relação íntima? Ela vai estar confiante o bastante para ficar ali na luz clara, dando o melhor de si na relação? Ou uma mulher que está sentindo dor, ardência, machucando na relação, ela vai evitar de ter relação. E isso impacta diretamente os casais, a vida a dois. Então, tem tudo a ver. E eu acho que essa comunicação, a gente volta aqui no que o Bonis me trouxe. Eu me sinto hoje na responsabilidade de trazer essa comunicação mais clara. Eu tento ser leve para trazer esse assunto, mas com o cuidado que esse assunto merece, porque às vezes a gente vai fazer uma piada, alguma coisa, tentando tirar o tabu, tirando o peso, a tensão desse assunto, mas é um assunto delicado e nós, mulheres, estamos às vezes profundamente tristes e marcadas o sentimento, né, de ficar mais acanhada com essas questões. Então, nem sempre eu vou fazer uma piada, vou tratar com respeito, mas é importante demais a gente desenvolver a naturalidade dessa comunicação, desse assunto. Perfeito. Depois eu volto em você. Agora, doutora Beatriz, está Vamos lá. preparada? Tô preparada? Por que você escolheu o cabelo como uma subespecialidade ou tratar do cabelo? O cabelo, ele veio de uma dor mesmo, uma dor pessoal minha, de ter passado em vários médicos e nunca ter solucionado de fato o que eu tinha. Então, eu já tive um corte químico quando eu fui loira previamente e não recuperava. E eu falava, meu Deus, por quê? Será que não existe algo que eu possa fazer? Alguma medicação, algum tratamento que isso vá melhorar meu cabelo? E logo depois disso, eu tenho uma alopecia androgenética num grau severo. O que é uma alopecia androgenética? É o afinamento progressivo que a gente tem dos fios. Então, toda vez que a gente olha no espelho e fala, nossa, meu cabelo era mais cheio e agora tá cada vez mais fino, provavelmente é essa ação que a gente teve ao longo da vida dos hormônios. Então, isso vai gerar diretamente no seu afinamento capilar. Isso não é só no homem que acontece, então, não? Existe Não. alopecia androgenética no homem, que é a calvície, a careca, e na mulher também? Existe. E existe num grau, às vezes, até pior. Porque a mulher, ela se sente... O cabelo é a autoestima da mulher. Então, ela vai se sentir muito incomodada se o cabelo dela tá afinando, se ela tiver essa perda. O homem, ele é um pouco mais resolutivo. Nossa, caiu o cabelo, vou fazer o quê? Transplante. Mulher tem medo, fala, será que o transplante é pra mim? Será que eu posso fazer alguma coisa? Como que eu tô? Não vou sair na rua, que meu cabelo tá pequeno, meu cabelo tá ralo. Ou, às vezes,
nossa, realmente é um impacto direto na saúde da mulher e na autoestima dela também. Eu te atrapalhei, você tinha alopecia androgenética feminina, Tinha. e daí não conseguia Não resolver essa dor. conseguia, sempre eram as mesmas medicações, só que medicações que falava, não, vai usar por esse tempo e acabou. A verdade é que a androgenética é o resto da vida. Então, os pacientes me perguntam, nossa, doutora, eu vou ter que tomar? Vai. Se a gente quer ter cabelo, a gente vai ter que fazer um tratamento ao longo da vida. O que a gente pode fazer? Alternativas nesse tratamento. Então, às vezes, muda as medicações, vai fazendo alguns pequenos ajustes para ter essa resposta, mas é um tratamento a longo prazo. Daí quando você sofreu essa dor, você viu que você começou a estudar muito esse assunto e Exatamente. transformou isso num propósito ou numa paixão. Basicamente numa paixão. E aí acabou virando um propósito da minha vida. Eu gosto muito de cabelo, gosto muito de doenças de pele também. Eu gosto dessa área, mas o cabelo é uma paixão, porque não tem nada melhor do que devolver autoestima para uma mulher ou para um homem quando você devolve o cabelo para ele. Você falou da quebra química, se eu não me engano foi essa a Corte palavra? químico. Corte químico. Isso. Qual que é a sugestão que eu quero que você fale para as pessoas que estão te assistindo, para elas terem essa preocupação e não passarem por uma quebra O química? corte químico, isso. Primeiro, no salão, não ignore o teste de mechas. Se você quer abrir o cabelo para um loiro ou qualquer tipo de descoloração, faça um teste. E faça um teste longo em vários tipos de mecha. Porque às vezes só uma mecha num determinado ponto, ok, ela se mantém. Quando você passa para o resto do cabelo, às vezes não consegue e aí tem essa quebra. Principalmente quando você sai do salão, às vezes sai linda. Primeira lavagem, pum. O cabelo tá todo quebrado, tá todo danificado. Então, faça isso. E antes de você fazer qualquer descoloração, cuide do seu cabelo. Então, a gente faz tratamentos em casa com máscaras reconstrutivas. No salão também a gente pode potencializar esses tratamentos. E o mais importante, se seu couro cabeludo não estiver saudável, não tem tratamento que vai dar conta disso. Então, essa é a chave de tudo. O couro cabeludo saudável, você consegue ter essa qualidade dos fios para nascerem melhores. Muito bom. Além disso, o corte químico está relacionado também, doutora, além das luzes, né, ao excesso de química? Tem alguma forma que pode prevenir, espaçar mais esse intervalo entre as luzes, evitar duas químicas ao mesmo tempo, evitar a fonte de calor? Ou existe algo além que a gente possa fazer para evitar o corte químico? Então, o corte químico, principalmente se você não cuidar do seu cabelo ao longo do período, não adianta você colocar nenhuma química. Nem se for descoloração ou se for qualquer tipo de progressiva, porque eles alteram de forma irreversível o seu folículo, então o seu fio. Então, se você faz uma descoloração ou uma progressiva, isso vai alterar. Então, se o seu cabelo não estava saudável antes, ele não vai aguentar. Então, o que eu sugiro para minhas pacientes quando elas fazem isso? Usar óleos capilares todos os dias, isso pelo menos de 2 a 3 vezes, fazer a lavagem correta, fazer uma boa higienização do couro cabeludo, manter longe de fontes térmicas também. Se você quer vir para uma progressiva, vai evitar chapinha e secador. Esse dano todos os dias, mesmo com o uso da proteção térmica, você vai ter esse dano no fio. Então, a gente vai tentar minimizar para que isso aconteça. E é lógico, depois da descoloração, você vai, ou uma progressiva, é salão. É viver em salão com produtos bons em casa. Então, esse cuidado precisa ter para o seu cabelo aguentar. Doutor, existe uma dúvida muito frequente sobre o que é capaz de reverter os fios brancos. Saiu um estudo recente, né, que a gente compartilhou lá no grupo científico da clínica, que exossomos são capazes, às vezes, de retardar o aparecimento de fios brancos. Isso faz sentido? A gente ainda não tem estudos robustos comprovando a eficácia desses tratamentos. Então, a gente não tem, de fato, ainda esses estudos que, a longo prazo, se mantém. Então, os cabelos brancos, os exossomos, eles têm uma grande premissa de poder melhorar a qualidade do fio. Outro ponto que a gente tem lá na clínica é o Hybrid CO2. Inclusive, esse laser, ele tem a ação de fazer a melhora do couro cabeludo na potência baixa, que você não vai causar um dano térmico, de fato, e ele pode ajudar na reversão dos fios brancos. Todos estão em estudos, não saíram das fases de premissa de grandes grupos de estudos, mas estamos caminhando. Existe uma promessa. Existe uma promessa, porque cabelo branco é um desafio. Porque o cabelo branco mostra que
perdeu-se o melanócito naquela região. Então, o que a gente precisa? De células que vão ativar. Os peptídeos, talvez, eles estão com a premissa também que possam entrar nisso, porque são ativadores celulares. Então, exossomos, eles fazem essa junção. Então, eles vão acordar aquelas célulazinhas que já estavam mortas, obviamente. Não falo de partes cicatriciais, de alopécias cicatriciais, mas daqueles folículos que conseguem se regenerar. Então, eles vão acordar eles para melhorar, e isso pode melhorar a circulação e os melanócitos também da região. O cabelo branco é uma queixa muito comum, né, das mulheres. Mas tem uma queixa mais comum que é a queda de cabelo. Sim. E nem toda queda de cabelo, na verdade, é patológica. Apesar que a gente tem algumas quedas agora que estão mais comuns, tanto por causa do uso das canetinhas emagrecedoras, como por questão dos hormônios também. Sim. Mas antes de abordar esse assunto das causas dessa queda de cabelo, dessas causas específicas, me fala as principais causas de queda de cabelo da mulher e se aquela história de quantos fios de cabelo é normal, não é normal, o que tem que chamar atenção para a mulher entender se aquilo ali é uma queda de cabelo normal ou é uma queda de cabelo que ela deve procurar uma dermatologista, um médico especialista em cabelo. Eu falo que no consultório que toda queda já é um sinal que seu corpo está desalinhado em algum sentido. Ele denuncia tudo que está acontecendo no nosso corpo. É um grande fofoqueiro o nosso cabelo. Então, o que eu falo? Oriento, queda do cabelo, se você vê de 100 a 150 fios durante o dia, já tá tudo bem. Passou disso? Não está. Mas ninguém vai parar, nossa, eu tô contando um fio aqui, outro fio aqui, deu 150. O que você vê? No banho, não tá parando de descer o cabelo quando você lava o cabelo. No travesseiro, você tá incomodado porque você acorda, você já tem uma grande quantidade. No chão, vai varrer a casa, só tem seu cabelo. Isso não tá normal. Isso é um sinal que você deve procurar seu médico tricologista para fazer esse acompanhamento. Só que uma das principais causas da mulher principalmente são diversas, porque a gente tem a ação hormonal, tem a ação de deficiência de nutrientes, tem a ação também de doenças endocrinológicas, que são principalmente tiroidite Hashimoto, que eu pego muitas pacientes no consultório e nem sabiam que tinham. E tem esse distúrbio doença da tireoide, tireoide. Hashimoto, né? E aí muitas pessoas não passam despercebido, porque existem exames específicos que a gente faz esse cuidado, e a paciente geralmente sempre também com um relato, nossa, tô sempre cansada, tô sempre indisposta. Aí você fala, nossa, vamos parar para pensar. Cabelo, igual eu falei, é um reflexo do que está acontecendo no seu corpo. Não necessariamente só porque você tomou uma medicação que ele vai cair. Então, ferro muito baixo causa uma grande queda de cabelo. Vitamina D, que é essencial para o nosso organismo também, vai causar uma queda. Vitamina B12. Então, a gente faz um alinhamento completo também, uma saúde investigativa completa da pessoa para a gente poder tratar da melhor forma. Que aí vai refletir no cabelo. E isso entra tudo dentro, porque tem alguns termos que a gente utiliza lá, o eflúvio, que seria esse tipo de queda de cabelo, e a alopecia androgenética. Vamos pensar assim, são as duas principais causas. Por mais que o eflúvio às vezes seja idiopático, vamos dizer, não, daí tem o crônico, eu tenho Isso, tem o eflúvio agudo, que quando você começa uma queda e dura até uns 6 meses, que a gente fala. Passou disso, você já está tendo um eflúvio crônico. E esse é o mais comum, vamos pensar assim, o crônico, né? Atualmente está sendo o agudo. O agudo. Principalmente por causa das canetinhas emagrecedoras. Tá. Então, teve um boom de uso de medicamentos e aí começaram a queda pela perda de peso rápido, porque as pessoas querem parar de comer simplesmente para poder emagrecer. E aí, seu cabelo vai entender que, meu Deus, está acontecendo uma agressão. Vou cair. É a primeira coisa que o cabelo faz. Então, tô tendo isso muito frequente no consultório. E muitas pessoas também que não fazem inserir na alimentação quantidade adequada de proteína. Então, as canetinhas magras, responde pro seu seguidor ali agora, realmente faz cair cabelo? É uma queixa comum no consultório? As canetinhas emagrecedoras, elas fazem cair o cabelo. Isso você pode perder de 5 a 10 quilos, vai cair seu cabelo. O corpo tá entendendo que aquilo ali é uma agressão. Por que de repente você tá num estilo de vida determinado, fazendo tal coisa, e agora muda? Veio essa ação, nossa, de repente o impacto, aí você quer comer até melhor, mas você esquece de comer proteína. Aí tudo vai se juntando. Não tô comendo direito, não tô fazendo o aporte necessário de nutrientes e tudo vai gerando a consequência. E seu cabelo reflete. Então, comecei agora, por exemplo, em janeiro, 3 meses depois é a queda. Nunca é quando você começa, até respeitando pelo ciclo do cabelo. Que a gente tem esse eflúvio e aí vai vir 3 meses depois.
E existe uma diferença no tratamento de um eflúvio comum do eflúvio pós canetas emagrecedoras? Olha, porque assim, como a gente falou, existe várias causas de eflúvio. Então, sabendo diagnosticar o que que foi isso, você consegue traçar o tratamento. Então, se for só por canetinhas emagrecedoras e não tem nenhum distúrbio metabólico por trás disso, existe um tratamento. Agora, se existe algumas outras deficiências, aí você vai partir para outro tratamento. Nenhum tratamento é igual. A verdade é, não tem como o tratamento ser igual. A gente precisa ver os exames da pessoa, como que é a rotina, então aí você vai traçar o melhor tratamento para ela. Então, se um paciente vai usar as canetinhas emagrecedoras, se ele faz um acompanhamento com um médico especialista em queda de cabelo, é possível ele evitar essa queda ou pelo menos diminuir isso? E quais seriam as principais estratégias hoje para o paciente que vai começar a usar a canetinha ou que está usando a canetinha que a gente fala, vamos falar aqui, né? Monjaro, Isso, os Wegovy, análogos de os GLP-1. GLP-1, né? Então nós estamos falando de Ozempic, Monjaro, são os mais Exatamente. conhecidos. Não tem como a gente evitar 100% a queda que irá vir. Mas se você vai falar assim, vou usar, então, vou começar meu processo, vou emagrecer, procure um médico. Procure um médico tricologista para a gente poder minimizar essa queda, principalmente você traçando com nutrientes acima do limite, igual vitamina D, vitamina B12, ferro, a gente conseguir manter esses quadros adequados, a gente fazer uma boa dieta com uma boa nutricionista também, isso vai impactar na saúde do cabelo e também para a pessoa a longo prazo. E a gente fazendo todas essas estratégias, você pode minimizar essa perda, você vai ter esse impacto reduzido. Uma outra pergunta que é muito comum. Hoje, com a pressão da internet, né, dos TikTokers, ainda mais que agora virou um canal de vendas Sim. muito explorado, os pacientes chegam com vitaminas milagrosas, né, da Virgínia, de não sei quem mais e tudo mais. Como é que você olha isso? Tem algumas que realmente funcionam. Lógico que precisa fazer os exames, como a gente disse, mas muitas das vezes eles estão usando vitaminas que o problema talvez é de absorção intestinal. Então, vamos falar assim, qual que é o cuidado? Porque eu não acredito que nós vamos parar com esse consumo, né? Sim. Porque tem gente que não vai consultar com o médico para consumir esses tipos de vitaminas. Então, qual que é o cuidado, qual que é a orientação que você poderia dar na hora que a pessoa vai comprar um produto na internet para queda de cabelo? Existe hoje em dia uma grande gama de medicações, então, que estão lançadas na farmácia. Então, você vai numa prateleira de uma farmácia, você vai ver inúmeras opções. Trata shampoo, trata loção anti-queda, trata gominha capilar, trata cápsula. Você tem que olhar assim, gominha, gente, não dá. Hoje em dia, infelizmente, gominha capilar não dá para se comprar mais. Não porque não vai entregar. Tem açúcar concentrado, tem grandes quantidades que não tem necessidade de a gente absorver. E lá vai ter pequena parcela dos nutrientes. Então, você vai olhar o ferro, a vitamina, estão tão baixinhos a concentração que isso não vai acabar fazendo nada. Ele quer abraçar do tudo um pouco, que é o que acontece com a maioria das vitaminas. Que é as vitaminas de A a Z, então vamos falar, é uma ilusão isso. É uma ilusão, porque você tá abraçando tudo e abraçando nada ao mesmo tempo. Você pega um pouquinho de tudo e bota, e aí você tá tendo um nada. Essa é a verdade. E é o que acontece com as outras vitaminas também. Não é que são ruins, mas elas estão pegando tão pouco de tudo e estão te entregando tão pouco que aí você, em vez de estar realmente investindo numa pessoa que entende, olhando as causas, você está perdendo esse tempo tomando essas medicações. Então, evite. Então, outra coisa, coloque, às vezes, até no chat. Olha essa bula. Como que tá a concentração? Ele já mostra, hoje em dia, a inteligência artificial tá auxiliando nós nesse aspecto. Então, você pode ver a concentração e ele vai te falar se isso aqui tá pouco ou não. Ele já orienta, olha, a gente pode suplementar com essa maneira, igual o zinco. Você pode passar mais pra pessoa, até 15 miligramas. Às vezes, nas fórmulas tem de 2 miligramas. Isso não tá fazendo um efeito tão bem para você. E a doutora Ludmila, que é a nutróloga da clínica, vai participar também, né, desse podcast. E eu acho que é importante o pessoal começar a preocupar com a saúde do intestino, né? Sim, Porque independente até dessa concentração, a concentração já é baixa. Mas se o intestino estiver inflamado, não tem a absorção. Não então, tem. na verdade, ela está gastando um dinheiro de forma desnecessária, assim, sem utilização nenhuma, né? A saúde do intestino, a gente já tem estudos comprovados
ela tem uma influência em tudo na nossa vida. Na pele também, diretamente na nossa pele, tem no cabelo. Então, se você tá tomando uma medicação e seu intestino tá inflamado, igual você falou, não tá absorvendo. Às vezes, até com o paciente, a gente tá lutando. Meu Deus, por que essa vitamina não tá subindo? Você olha, investiga, o intestino da pessoa tá um caos. Um caos, e isso acontece em mulheres. Homem tem uma facilidade melhor de ter uma saúde intestinal dentro do normal. Mulher não. Mulher pelo estresse, por outros tipos de doença, igual a gente falou até mais cedo, essas doenças endocrinológicas, elas têm esse potencial de causar essa inflamação no intestino. Sim. Então, é tudo ligado. A gente nunca senta com um paciente na mesa lá e fala, nossa, eu tô só vendo seu cabelo. Não, eu tô vendo você do corpo, da cabeça aos pés. Porque é tudo. Tudo vai influenciar direto no Por cabelo. isso que é legal lá na clínica a gente ter esses núcleos que se complementam, Isso. porque é comum a gente pedir o suporte de uma doutora ou o paciente rodar em mais de um núcleo para a gente Exato. olhar ele como um todo, né? A maioria das minhas pacientes acompanho com a nutróloga da clínica, porque tem esses distúrbios endocrinológicos, tem esse problema do intestino. Então, a gente faz um tratamento, em vez de eu falar, nossa, eu vou tratar tudo sozinha. Não, você tem um acompanhamento, a gente tem uma equipe. Nós somos uma equipe. E isso está se fortalecendo, porque assim, uma vai precisar da outra. Assim como do núcleo da nutrologia, a gente vê que toda paciente que pode usar hormônio, tem esses usos das canetinhas, vão afetar o cabelo. Então, tá sempre ligado uma com a outra. Legal. Voltando para você, doutora Hortência, qual é a principal queixa das mulheres, não necessariamente que chega no seu consultório, que procura você através de um direct, na questão íntima, vamos... A maior queixa das mulheres que chega até mim hoje sobre a região íntima é o escurecimento da região externa ali da vulva, da virilha, da perereca. Doutora, o que eu percebo muito na academia, as mulheres reclamando, é que elas colocam uma legging e fica lá com aquele papinho, papo de mulher. Isso tem como tratar também? Tem. Quando a gente coloca uma legging mais marcada, que vai marcar ali, às vezes, o capô de Fusca. É isso? Este Um termo. monte de Vênus. Então, na maioria das vezes, a gente consegue tratar essa queixa do capô de Fusca, do monte de Vênus aumentado, no consultório, com procedimentos minimamente invasivos, com um bom tempo de recuperação. As tecnologias estão aí para nos auxiliar nisso. Uma das coisas que eu gosto muito de falar e quero também aqui falar para vocês é que não pensem que os procedimentos estéticos na região íntima se resumem a procedimentos cirúrgicos. E não é. Hoje a gente tem muita tecnologia, lá na clínica nem se fala, procedimentos minimamente invasivos que a gente consegue, sim, Cita 3 tecnologias. laser de CO2, laser fotona e as tecnologias de ultrassom microfocado. Dói? Não dói. Melhora prazer sexual, mulheres que têm a região íntima tratada, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Ou pode ter? Tratar a região íntima de diversas formas, às vezes você pensa assim, que é só por uma questão de beleza, com certeza melhora a sensibilidade também e as relações sexuais. Porque talvez também a autoestima da mulher, né? Porque uma coisa interfere na outra também, né? Uma mulher que está segura, sabendo que essa região está tratada, também pode interferir. Porque qualquer questão psicológica atrapalha numa relação sexual, né? A gente fala, né, que os homens, para ter uma melhor performance sexual, basta olhar e gostar. Nós, mulheres, não. A gente começa a nossa relação sexual muito antes de estarmos sem roupa em um quarto ou em algum lugar. A gente começa a nossa relação íntima no coração e na cabeça. Então, assim, se a mulher não está se sentindo bem ao longo do dia, não espere que ela vai chegar em casa animada para ter uma relação íntima e se sentir confiante e dar o máximo dela ali. Com certeza, uma mulher que está se sentindo segura com a região íntima, ela vai ficar muito mais feliz e se sentindo bem para usufruir dessa relação íntima. Perfeito. Deixa eu contar uma história pra vocês sobre essa questão do Monte de Vênus. Eu tava comendo um temaki domingo agora e com 2 amigos. E eles gostam muito de falar sobre essa questão da beleza íntima quando eu tô com eles, porque se as mulheres não sabem, imaginem os homens. E aí, eu falei assim, qual que foi a história mais, assim, que você acha que aconteceu, que foi interessante, que você acha que tem a ver com isso?
E aí ele pegou e falou assim pra mim: eu tive relação íntima com uma mulher que me pediu pra só ter relação de costas com ela. Ela ficava de costas com ele, ela não queria ficar de frente, porque ela sentia muito incomodada com esse capô de fusca. E teve outra situação também com esse mesmo rapaz. Ele teve uma relação sexual com uma moça que não queria tirar a calcinha, que não queria tirar a parte íntima de baixo, porque ela tinha muito constrangimento com a cicatriz da cesárea. Gente, para mim é inadmissível hoje que uma mulher passe por isso por falta de informação. Se essa mulher, depois do que eu vou falar aqui, resolver continuar tendo relação íntima com calcinha, porque ela não quer tirar, tá tudo certo. Mas ela precisa saber que ela incomodar com uma cicatriz de cesárea não é motivo para isso. Nós temos tratamentos hoje na clínica com tecnologia, tratamento seguro, né, que vai prezar pela sua saúde, mas que vai te entregar um resultado muito bacana. Eu sou contra a harmonização facial. Existe a harmonização íntima no sentido, quando eu falo que eu sou contra a harmonização facial, tem a ver com aqueles procedimentos que coloca 10, 15 seringas de preenchimento no rosto. Qual que é a sua visão sobre a harmonização íntima, sobre preenchimento íntimo, e se existe alternativas a isso para usar menos preenchimento, que é o que eu defendo, eu acredito, pelo menos para o rosto? Eu acho que o nosso senso estético é muito parecido, Dr. Bones. Eu sou contra a harmonização íntima. E, além disso, eu também, depois que estou me aprofundando muito nesse assunto, estou quase ficando contra esse termo de rejuvenescimento íntimo. Porque quando a gente fala em rejuvenescimento, a gente lembra de uma coisa que está velha, gasta e que a gente tem que rejuvenescer. E sobre a questão íntima, nem sempre é sobre isso. Nós estamos falando de uma beleza e de confiança íntima. Nem sempre está velho e desgastado. Às vezes é só uma coisa que a gente está incomodada e que precisa mudar para o nosso bem-estar. Sobre a harmonização íntima, esse termo entra muito até naquilo que você me perguntou. Qual é a especialidade médica que faz beleza íntima, que trabalha com beleza íntima? Nós que atuamos em dermatologia, nós temos uma expertise grande nos injetáveis, nas tecnologias, e nós temos esse senso estético também de trabalhar essa pele de uma forma natural. Então, não quero te deixar com a perereca grande, que você vai usar uma legging na academia e vai falar assim, nossa, essa mulher fez alguma coisa, um preenchimento aí. Se você tem flacidez na região íntima, eu, particularmente, vou tratar com a mesma linha de raciocínio que eu tenho para tratar a face. Então, eu vou usar mais tecnologia, mais bioestimulador de colágeno, do que só ir lá e injetar um preenchedor para melhorar essa região. Tem como retrair a pele, então, seria nesse sentido. Essas tecnologias permitem a retração dessa pele, diminuindo o volume da vulva? Sim, tem como diminuir o volume da vulva com tecnologia. E tem como fazer retração de pele da região íntima com tecnologia. Doutora, a gente está falando muito do tratamento da região íntima, mas tem mulher que nem sabe, né? Tem muita mulher que fala assim, eu não sei se eu tenho, será? De que forma que eu vou observar isso? Então, vamos pensar numa mulher mais jovem que quer prevenir essa flacidez, esse aumento do volume do Monte de Vênus, esse incômodo na legging da academia. Tem como? Não, essa pergunta é ótima, porque assim, nós temos o hábito de só cuidar. Não, na verdade, não é nem de cuidar, é de fazer o tratamento, de buscar o recurso quando tá tudo danado já, né? Então, da mesma forma em que nós estamos educando os pacientes hoje para buscar a prevenção, tanto nos tratamentos faciais, nós temos que buscar a prevenção das queixas no cuidado íntimo. Então, você não vai deixar o seu rosto cair demais para ir procurar um médico que vai cuidar do seu rosto. Então, você não vai chegar a ter uma queixa muito grave na região íntima para buscar esse cuidado, né? Então, saibam que tem como prevenir. Por exemplo, a gente comentou aqui do emagrecimento rápido com o uso das canetas emagrecedoras, que cai o cabelo, que tem, né, flacidez corporal, que tem flacidez facial. A perereca fica murcha também. Cai a perereca. Cai a perereca, gente. Fica ali um negocinho, a florzinha fica murcha, o trem não fica legal. Então, a gente tem tratamento para isso. A mulher deixa de usar uma roupa, Gente, se a mulher tá deixando de usar uma roupa na academia, você acha que ela vai ficar confiante de ter uma relação íntima? Jamais. Tem como reduzir
o suor na região íntima, porque também é uma queixa frequente na academia. As pessoas colocam, principalmente legging cinza, mulheres vão concordar, que fica aquele suor marcado e fica péssimo. Tem como melhorar isso também? Gente, tem como melhorar o suor da região íntima que marca, né, na roupa ou que incomoda a gente, fazendo aplicação de botox nessa região. Então, assim, um produto que está no nosso dia a dia, no consultório, a gente faz a aplicação, pode fazer na região da virilha, pode fazer na axila, pode fazer embaixo do seio. Então, para tratar essa hiperidrose, esse suor excessivo nessa região. Acaba que tudo isso é uma região íntima, né? Tudo. Os 3 principais tratamentos que você gosta para tratar a região íntima. Inclusive, antes, se possível, você diferenciar tratamento externo com interno. Fala CO2 fracionado, a gente entende que aquele laser do rosto, ele é feito externamente, internamente. Como é que funciona isso aí? Bom, vou puxar a sardinha pro meu lado. Como eu faço muita tecnologia na clínica, nos tratamentos faciais, a gente, né, domina esse assunto lá na clínica. Eu brinco muito com as tecnologias que a gente tem também nos tratamentos íntimos. Então, quando eu falo eu tenho tratamento externo para região ali de beleza íntima, né? E eu tenho tratamento interno que vai auxiliar muito na função íntima. Então, o laser de CO2 eu consigo trabalhar tanto na região externa para rejuvenescimento de pele, para clareamento íntimo e para a região interna do canal vaginal, para melhorar a lubrificação, dar uma apertadinha no canal, melhorar a incontinência urinária leve, moderada. Então, dos tratamentos que eu mais gosto, o laser de CO2 está no top 1, porque eu consigo brincar com ele e fazer muita coisa. Dói? O laser... essa pergunta é ótima, né? Porque o laser de CO2 no rosto, a gente fica meio assim. Mas como é a mucosa íntima, não dói nada. É zero, gente. Não tem desconforto para fazer o laser íntimo. Às vezes o desconforto é mais ali entre nós, nossa, peraí, vou fazer um tratamento íntimo. Mas logo também a gente cria uma intimidade e fica muito leve fazer esses tratamentos. Você me perguntou dos 3 tops tratamentos das tecnologias? Tratamentos em geral, não necessariamente só tecnologia. Gosto, então, em primeiro lugar, laser de CO2, que eu vou trabalhar a região externa e a região interna. Gosto do bioestimulador de colágeno injetável para tratar a região externa, a pele, muito mais do que só os preenchedores, na verdade. Que tipo? Tipo Sculptra ou não? Aí depende de cada mulher, depende de cada vulva. É igual o rosto. Eu sei que você vai escolher o bioestimulador injetável que você vai usar dependendo de cada paciente. Eu também. Vou escolher se o Sculptra, Radiesse ou o Harmonica, que eu também uso na região íntima, depende da vulva que vai me aparecer ali. O que é o Harmonica? O Harmonica é um produto híbrido, que tem um pouco de preenchedor e um pouco de bioestimulador de colágeno. Na região da vulva, é simplesmente maravilhoso quando a gente usa com a técnica correta, porque eu consigo fazer um leve preenchimento, mas também um estímulo de colágeno. É maravilhoso. Legal, você citou 2, falta o terceiro. Laser fotona. Principalmente para a região externa. O laser fotona eu vou conseguir trabalhar toda essa região externa, desde clareamento e rejuvenescimento. Se você tivesse que dar um recado final para as mulheres sobre os tratamentos íntimos, qual que seria esse recado? Me acompanhem nas redes sociais, porque eu vou trazer informação de qualidade, de segurança, de saúde, sobre beleza íntima e esses cuidados que quase ninguém fala, ou que quando falam, ficam muito e ainda com um tabu muito forte ligado. Doutora Beatriz, minoxidil. Virou uma febre, a gente conhece o minoxidil, que é um remédio para pressão alta, e o pessoal está utilizando, viu que ele aumenta cabelo. Pode usar, não pode usar? Homem e mulher podem usar? Todo mundo que tem queda de cabelo pode usar? Qual é a sua visão sobre o minoxidil para queda de cabelo? Se você tá numa queda ativa, o minoxidil, ele não é a melhor opção. Por quê? Quando você começa a usar o minoxidil, você vai ter um efeito de queda de cabelo. E todo mundo acha estranho, meu Deus, eu comecei a tratar cabelo, agora eu tô caindo mais cabelo. Por causa desse efeito shedding. Então, o que ele vai fazer? Uma renovação daqueles fios que já estavam propensos a cair, que a gente fala, que aí ele acelera essa queda para os próximos que vão nascer crescerem com mais força, crescerem com melhora. Então, assim, a gente estabiliza o paciente e depois coloca o minoxidil. Mas nenhuma medicação hoje em dia
tem o potencial de chegar igual o minoxidil. Ele é o melhor do mercado, só que muitas pessoas não gostam de usar ele porque tem o efeito colateral da hipertricose, que é aquele encher de cabelo também no resto do corpo. Mulher odeia isso. Mulher tem pavor. Homem acha bom. Homem pode tacar remédio que eles não acham ruim ter cabelo, então o que eles querem é ter cabelo. Mulher não, fala, ai meu Deus, eu vou ter que ir no salão agora, vou ter que depilar mais vezes, vou ter que fazer procedimentos a laser para fazer depilação a laser. Então isso gera uma certa angústia. Tem outras medicações que estão em estudos, que estão tentando chegar ao potencial do minoxidil, mas infelizmente nenhuma consegue chegar àquela melhora. O minoxidil isolado é muito difícil conseguir entregar um resultado, né? Mas mesmo assim, quando a pessoa toma minoxidil e tem essa queda de cabelo, é muito comum elas falarem, vou colocar um aplique para ajudar e melhorar minha autoestima e depois eu tiro. Existe alguma técnica segura? Pode ser feito algum tratamento durante essa melhora da autoestima dela? Algum injetável, algum laser? E aí que seu cabelo despenca. Porque o aplique também pode causar uma queda. O aplique também pode causar uma queda, mas isso eu oriento os pacientes. Se você quer colocar o aplique, tudo bem. A gente tem que estudar aqui quantas gramas você quer colocar. Não adianta você encher seu cabelo de um peso que seu cabelo não vai suportar. Então, a gente tem que pensar qual que é a técnica que vai usar. Vai ser só de colar ou vai ser puxado fio a fio, numa queratina? Isso tudo vai impactar na saúde do cabelo. Então, às vezes, você, no desespero, quer colocar um mega hair ou aplique, vai piorar. Porque seu cabelo não está preparado para isso. E isso volta àquela conversa que a gente falou. O couro cabeludo, estando saudável, ele aguenta muita coisa. Não estando, que é quando a gente fala que o couro cabeludo inflamado, quando está em queda, não vai aguentar. Aí tudo que você colocar vai virar um caos, vai piorar tudo. Doutora, muitas mulheres também reclamam e observam que o cabelo cresce na raiz, mas não passa do comprimento do ombro. Existe um motivo para isso? Tem como a gente tratar isso? Existe um motivo, e infelizmente esse motivo é genético. Porque o nosso cabelo ele tem um tempo de crescimento, que a gente coloca que ele fica dentro da fase anágena. Então, essa fase ela pode durar de 2 a 6 e 7 anos. Se a sua fase anágena é de 4, seu cabelo não vai passar do ombro. Ele vai atingir aquilo e aí já volta para o início do resto do ciclo. Agora, pacientes que a gente vê até o final, aquele cabelão comprido, é porque tem a fase anágena maior. Ele conseguiu ficar mais tempo na nossa cabelo fazendo esse crescimento. E isso é genética. Então, não existe tratamento que a gente possa mudar isso. A gente pode, no consultório, melhorar a qualidade do fio, deixar ele com mais fortalecimento, dar mais volume, melhorar isso. Agora, o comprimento, se seu cabelo na adolescência chegou a tal ponto, é aquele ponto que ele vai chegar. Sobre tratamentos para queda de cabelo de mulheres que não têm uma alopecia androgenética. Me fala, na sua experiência, quais são as armas que você tem, os principais tratamentos para mulheres com queda de cabelo que a gente tem lá na clínica que elas podem usufruir? Atualmente, a medicina regenerativa ela veio para ficar. E graças a Deus ela veio porque trouxe inúmeras possibilidades da gente fazer o uso e ela aplica diretamente na queda do cabelo. Porque nós não estamos usando outras medicações quando a gente coloca medicina regenerativa. Então, para tratar a alopecia androgenética, a gente usa medicações. Para a queda, a gente faz uma medicação que vai potencializar aquele crescimento, melhorar a circulação do couro cabeludo. Nisso a gente tem exossomos. Incrível a ação deles. O nosso PRP, que é o plasma rico em plaquetas, que também é fantástico, mas eles não, igual eu falei, não vão ajudar no afinamento, eles vão ajudar na queda, porque eles vão melhorar aquela oxigenação do nosso cabelo para o folículo ele ter força para voltar a crescer e interromper essa queda. Exossomos, PRP. E também gosto de usar os lasers que estão na clínica, que são o laser fotona. Incrível o tratamento, ele faz uma abertura térmica que você consegue potencializar cada medicação que você coloca no couro cabeludo. Então, ele faz essa abertura de canais da melhor forma e aí potencializa essa ação da medicação que é colocada. O que mais? Laser Ultra também faz uma ação parecida com fotona, mas a Ferrari laser que a gente tem é o fotona na parte capilar e o Head Touch, que ele faz a fotomiomodulação. Então, ele vai melhorar aquela inflamação do couro cabeludo com aquela
pico de ação vermelha que faz. Então, ele ajuda, não vai causar um dano térmico, mas ele vai fazer essa abertura por meio dessa melhora da inflamação do couro cabeludo. Então, lá na clínica, nós somos apaixonados por tecnologias. Sim. No mínimo, 4 lasers diferentes. Você falou o CO2, Do menos repigmentação de cabelos brancos. na questão da repigmentação. O Red Touch, Touch. fotobioestimulação. O laser ultra, que e o- abre canais para fazer um drug delivery. E o laser E fotona. o laser fotona. Sim. E de medicamento ou de drug delivery que a gente pode usar, você falou dos exossomos Exossomos e do PRP. e do PRP. E agora também temos os peptídeos, né? O GHK Incrível. cobro, que a gente já tem lá na clínica, já estamos utilizando, Uhum. mas ainda está num momento assim que o Brasil está descobrindo isso e lá fora, nos Estados Unidos, as pessoas já têm até vários estudos Já. mostrando o uso do microagulhamento associado ao GHK peptídeo. cobre, que é o peptídeo, né? O peptídeo, ele foi liberado para o cabelo na fase tópica, que é o que é liberado na fase facial também. Uhum. Então, a gente faz essa ação do drug delivery. Abrir os canais, a gente coloca as medicações para potencializar esse efeito. Os peptídeos ainda não foram autorizados pela Anvisa da gente fazer o uso subcutâneo, mas isso está em estudo. Então, do cabelo, a gente tem essa arma toda para poder ajudar no crescimento da melhora da resposta dos folículos, para nessa neovascularização que a gente fala. Perfeito. E para finalizar, um recado que você quer deixar para as mulheres que estão usando as canetas emagrecedoras ou fazem o uso dos implantes hormonais, o chip da beleza, ou para as mulheres que têm queda de cabelo aí, o que você tem para falar para elas ali na câmera 5? Então, o recado muito importante que eu tenho para todas as minhas pacientes, seja homem ou mulheres que estão tendo queda de cabelo ou que pensam em fazer uso de qualquer tipo de medicação, procure um médico de confiança. Tenha um médico de confiança para chamar de seu. E cabelo, tenha paciência. Cabelo não é uma resposta imediata, como a gente faz uma harmonização facial ou algo no rosto. Ele demora. A gente tem que respeitar a fisiologia do cabelo. Procure esse médico, vamos tratar junto, porque a verdade é, nunca é só sobre o cabelo. A gente vai tratar seu corpo inteiro, a sua saúde inteira metabólica. Isso que é o mais importante. Ótimo. Obrigado, doutoras. Parabéns.